golaço de Lúcio Acosta no clássico, Vasco e a tristeza do dinizismo e 2 empates de 6 gols. Essa foi muito boa, então vamos tentar resumir a terceira rodada do Brasileirão. Começando pelo único jogo da terça-feira, o Flamengo venceu o Vitória por 2-1. Venceu, mas foi uma vitória meio culposa. Com 14 minutos, passe do Cebolinha para um golaço do Pulgar. Só que tem que valorizar a partida e a intensidade do Vitória. Foi quem chegou mais, parou no Rossi e o Flamengo fez mais uma partida bem abaixo. Mesmo assim, a qualidade fez a diferença, 2 chegadas, 2 gols. O segundo com o Cebolinha no final do primeiro tempo. Terceira rodada, o Flamengo não tá alinhado e já tem algumas coisas que a gente pode pontuar. Por exemplo, eu já venho repetindo há algum tempo que eu acredito sim no Paquetá, eu acho que ele vai jogar muito no Brasil, só que não de ponta. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso e esse posicionamento dele não parece que vai funcionar. E por uma ironia do destino, mais uma vez erro de passe dele, só que dessa vez foi um pouco mais longe. O Vitória ligou contra-ataque com o Renato Kaiser e assim saiu o gol de Mateuzinho. E o Vitória chegou mais, tá? Teve até a chance de empatar num pênalti no minuto 19 da segunda etapa, mas o herói do Flamengo no jogo foi o Rossi. No final, a individualidade do Flamengo fez sua parte e vai fazer porque o elenco é muito bom. Mas o coletivo mesmo não entrou ainda em 2026. Também não é nada tão crítico, vamos ser justos. Pelo menos foram 2 golaços, agora defensivamente tá longe do que foi ano passado. Do lado do Vitória, uma boa partida. Na quinta rodada tem Bavi, então tem que tentar chegar voando pra pegar o rival. E olha, se o Flamengo não começou o ano do melhor jeito, outro que também não começou bem foi o Cruzeiro, que em 3 jogos fez 1 ponto. E o clima do Tite ali tá bem sinistro. Já estamos nos jogos da quarta-feira e o Mirassol em casa, não tem nem o que falar. Agora, o que acontece com esse time do Cruzeiro nesse começo de ano é inexplicável. Não saiu ninguém e beleza, o Tite parece estar meio perdido, só que mesmo assim a queda é muito grande. Ironicamente foi o Cabuloso que abriu o placar com o Wanderson, só que ainda no primeiro tempo, após checagem do VAR, empate do Mirassol com o Fogaça. Aproveitando que eu falei do VAR, o que o senhor Braulio fez nesse jogo é sacanagem. Ele complica o jogo, ele troca de critério, o Guanais ficou maluco num pênalti não marcado pro Mirassol e o Reinaldo chegou a dizer que estão tentando fazer o Mirassol perder no Maião. No segundo tempo, já com 7 minutos, um belíssimo gol de Negueba pro Mirassol, o Miras ainda teve um gol impedido aos 29, só que 10 minutos depois, após o VAR checar, pênalti pro Cruzeiro. Caio Jorge fez para evitar mais uma derrota e no final do jogo teve a lesão do Kaique Kenji, uma chegada muito forte do Yuri Lara que foi expulso. Só que mesmo assim o Cruzeiro acabou tendo que ficar no 10v10 porque não tinha mais substituição. Mas me pega muito o fato de o Cruzeiro com o elenco que tem, faltando pouco tempo, trazer o Cássio fazendo cera para acabar o jogo. Tá boa, eu até acho que ele deveria ficar um pouco mais, ainda precisam de um pouco mais de tempo para tentar desenvolver alguma coisa. Só que se desde o começo a torcida não quer, qual que é o sentido de manter o Tite ali? E tem mais, por momentos parece que o filho do Tite fala muito mais do que o Tite. Não sei se ele tá tentando preparar o Matheus para ser técnico, mas isso pega bem mal porque o técnico é ele. Resultado final do Maião acabou mesmo nesse 2-2. Empate entre 2 times que estavam no G4 do ano passado. Mas esse ano o Cruzeiro se encontra com apenas 1 ponto. Enquanto o Mirassol tá em 8º. Venceu só uma, mas também não perdeu. Tem que respeitar. Respeitar também a Chapecoense, hein? Não perdeu ainda. Empatou em 3-3 na Arena com o Dá contra o Coritiba. O Coxa também tem um time bem interessante, viu? Eu já citei algumas vezes o goleirão Pedro Morisco, mas tem também o Lucas Ronier, que é bom. Tem Breno Lopes, um Keno no banco, então dá pra ficar de olho. Olha essa jogada que fez o Ronier, por exemplo. Serviu o Breno Lopes, que cortou e abriu o placar já aos 41 do primeiro tempo. Mas a Chape foi buscar o jogo inteiro, tá? Não tem essa não. Gosto do Morisco, mas aqui o sistema defensivo do Coxa foi mal. Empate importantíssimo da Chape com gol de Walter Clar pra deixar tudo aberto no segundo tempo. Aí foi da hora demais. Um time arrancou, o outro foi buscar, jogo muito bom. Aos 11 minutos, gol de Breno Lopes de novo. E 2 minutos depois, Pedro Rocha pra ampliar. A Chape poderia estar vencida, mas não tava não. E a gente precisa falar da bola parada do senhor Jean Carlos, porque ele já fez um gol contra o Vasco e nesse jogo foi muito importante de novo. Bateu o escanteio na cabeça do Eduardo Doma, que diminuiu. E nos acréscimos a bola sobrou na esquerda de Rubens, que fez pra festa da Chapecoense. Jogaço em Chapecó de 2 times que buscaram o jogo, fora as figuras, né? Na Chape entrou o Bolazier e a equipe segue assim como o Mirassol, com 2 empates e 1 vitória. Vamos analisar que esses pontos que não perdeu contra Coritiba, contra Santos e contra Vasco vão ser muito importantes porque devem ser os times que eles vão brigar contra. E o Coxa, como eu disse antes, não é bobo. Venceu o Cruzeiro fora e só perdeu na estreia porque tomou um vermelho logo cedo. Visto que esses times estão pontuando agora, pode ser que a gente veja nas próximas rodadas vários grandes ficando lá embaixo. Será que é o caso do Galo? Porque a primeira demissão de técnico do Brasileirão em 2026 é do Atlético. Sampaoli, depois de 5 meses, foi demitido. O que assim, até foi merecido, mas o que acontece com esse time do Atlético? Porque ele, em teoria, é bom, só que ele não funciona. Aí o elenco, em teoria, melhora, traz um Cassierra, que nesse jogo nem jogou. Mas ainda falta um zagueiro e um primeiro volante, cara. O mercado é difícil, mas são 2 áreas que o Galo é muito carente. Hulk foi quem abriu o placar pro Atlético no primeiro tempo, só que o Remo empata com o Vitor Bueno. E assim como o jogo da Chape, pro intervalo fica no 1-1. Tressolde fez o segundo do Atlético, mas aí rola um apagão geral. Primeiro toma um gol do Iago Pikachu e nos acréscimos o Renan Lodge entrega uma bola ridícula e o Remo vai lá e vira o jogo com Aleph Manga. O Remo é campeão de carisma, gol de Vitor Bueno, gol de Aleph Manga, de Iago Pikachu e ainda tinha um Patrick de Paula puxando no meio campo. Foi valente, merecia vencer, só que não aconteceu. Aos 98, pra salvar um resultado muito pior, o Galo empata com o Dudu. Resultado final 3-3 e Sampaoli demitido do Galo.
Agora resta saber quem vem pra substituir. O primeiro técnico a cair eu já falei também do Tite. Agora fica a pergunta, quem será que cai primeiro, Tite ou Diniz? Porque o Vasco perdeu por 1 a 0 pro Bahia, mais uma em casa e a contagem só sobe. Nos últimos 11 jogos de Brasileiro, voltando ao ano passado, são apenas uma vitória e 9 derrotas. Um aproveitamento de menos de 15%. E o que mais acaba incomodando é que o Vasco sim cria muitas chances. O jogo contra a Chape na semana passada chegou a ser sacanagem, foi bem pior que esse porque foram muito mais, mas nesse jogo aqui ainda dava pra ter feito um gol no Bahia sim. Criou chances como sempre faz, não fez o gol como tem sido. E a marcação no escanteio chega a ser cômica. Um golaço do Luciano Juba, tá? Méritos totais da jogada do Bahia. Mas olha essa marcação do Vasco. O Everton Ribeiro fatia a bola no escanteio e o lateral finaliza sozinho dentro da área. Vasco como sempre chegando, mas perdeu em casa de novo. Teve o Coutinho vaiado saindo de campo de forma justa. Um ponto positivo sem dúvidas é o Andrés Gomes, que realmente é um foguete do lado do campo e ajuda muito. Mas o Vasco, e em geral praticamente todos os trabalhos do Diniz, só tem uma ideia de jogo e tem muitas falhas. Enquanto do lado do Bahia tem que ser valorizado o trabalho do Ceni. O time joga, vence, tá lá em cima do Brasileiro e se encontra entre os primeiros colocados. Já o Vascão tá lá embaixo sem vencer e ainda não sabemos o que vai acontecer com o Fernando Diniz. A paciência tá acabando, muitos protestos e vai ter na próxima rodada um duelo pra ver quem tá pior contra o Santos. Vamos falar de um duelo de tricolores, Grêmio e São Paulo no Morumbi, onde um deles foi melhor? 2 a 0 pro tricolor paulista, um bom resultado e podendo ser até mais. Parece que o Rafinha, que entrou na gestão, entrou e mexeu muito com o brilho desses caras, porque de um time que tava pra ser rebaixado no Paulista, começou muito bem o Brasileiro e a melhora é significativa. O Grêmio no embalo de Carlos Vinícius também chegava pro jogo com expectativa, mas não foi o que aconteceu. Pênalti pro São Paulo no primeiro tempo, com o Everton tocando a bola, mas ela entrou. E na segunda etapa, o Grêmio teve Wagner Leonardo expulso, que tornou tudo mais difícil, e o Caleri fez a diferença no segundo gol. Ainda deu tempo do Luciano perder um pênalti e o São Paulo ainda perdeu outras chances. Um bom jogo do Morumbi pros donos da casa. Do lado gremista, pelo menos o Everton pegou um pênalti, né? Mas é a segunda derrota fora de casa. Até determinado momento, o São Paulo tava assumindo a liderança, o que é um absurdo pensando que era um time que tava em crise assim há 2 semanas atrás. A torcida não esperava isso e mesmo que agora não esteja em primeiro, ele está empatado, então dá na mesma. Ufa, terminamos os jogos de terça e de quarta e a gente ainda tem alguns bons jogos de quinta. Mas antes disso, eu vou parar aqui pra pedir a você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo de futebol toda semana por aqui e conforme esses vídeos de resumo continuarem indo bem, eu vou continuar fazendo. Então a gente vai renovando de 1 a 1. Até aqui eu posso falar que no Brasileiro o cenário tá bem engraçado, porque tem muito time que tá mal em começo de temporada, mas a gente já tá tendo alguns jogos bem legais. Em uma rodada teve 2 3-3, um Mirassol e Cruzeiro bem legal também, Diniz e Tite em crise, técnico caindo e os times que estavam mal, como é o caso do São Paulo, surpreendentemente começaram as 3 primeiras rodadas, pelo menos vencendo 2. Então vamos seguir pro próximo, porque a gente tem que falar sobre o Santos. O Neymar tá quase voltando, mas o time ainda não venceu no Brasileiro, o Gabigol só jogou um jogo e no sintético, lá no tapetinho, eles não jogaram nem os dois. E sem ele, quem joga é tipo uns caras igual o Tassiano, então as coisas ficam meio feias. Não que o problema seja ele, até porque o Furacão abre o placar de pênalti e quem empatou foi justamente o Tassiano. Só que até aqui, o Voivoda tá tendo problemas e vai depender totalmente do Neymar pra esse time melhorar. Com no minuto 45, gol de Viveiros pra garantir a vitória. E sobre o Furacão tem um dado interessante, porque como venceu o Inter e também venceu o Santos, é o único time do Brasileirão que ainda tem 100% de aproveitamento. Isso porque tem um jogo atrasado contra o Corinthians na segunda rodada. Ou seja, talvez o líder isolado seja o Atlético. Mas teve mais nesse jogo. O Neymar veio a criticar no Twitter o gramado, o Tassiano criticou no intervalo e pô, isso é ridículo. O gramado atrapalhou muito esse jogo. O momento pro Santos, sendo sincero, é esperar o Neymar voltar pra salvar no Paulista e também no Brasileiro. Isso se ele não for quebrado contra o Velo Clube. Se for pra tirar Neymar da Copa, tira aquele filho da puta da Copa, entendeu? Foda-se, mano. 2 a 1 pro Furacão, que apesar das vitórias, deve ser um time que não briga lá em cima. Mais um pro grupo dos times que subiram e que estão fazendo um campeonato decente até aqui. Clássico agora, hein? Fluminense e Botafogo. No Maracanã, vitória do Flu por 1 a 0 com um golaço genial do Lúcio Acosta. Dá pra dizer que o Flu tá jogando o melhor futebol do Brasil? Calma. Mesmo assim, valorizar que por vezes o time joga bonito mesmo. Enquanto o Botafogo tá com um estilo de jogo muito condicionado ao contra-ataque por enquanto, assim como deu certo contra o Grêmio no primeiro tempo no Sul e contra o Cruzeiro no segundo tempo no Newton Santos. No início da segunda etapa, porém, um golaço do Lúcio Acosta. Que é isso? O cara fez igual Messi ou Everton Ribeiro e chapelou o goleiro de forma genial. E esse não é o primeiro golaço do Lúcio não, tá? Porque ele fez um golaço contra o Grêmio também na estreia, então olho nele. E aí você pensa, pô, o Flusão tá jogando bem, dá pra fazer mais um. Só que aí o Canóbio foi expulso. O Uruguai tomou o vermelho 5 minutos depois do gol, o que meio que condicionou o jogo, né? Seria melhor pro Tricolor só manter 1 a 0 mesmo, enquanto o Botafogo tentou apostar, mas não é muito bom sem ser no contra-ataque, então que fica o alerta. Faltam só 2, hein? Vamos falar do Corinthians. Assim como o Cap tem um jogo atrasado e tinha gente falando que tava na lanterna porque no último que tinha jogado tinha perdido. Assim, realmente tava. E do outro lado, o seu rival RB Bragantino, se ganhasse, seria o único com 3 vitórias até aqui. Acabou que não rolou. Resultado final, 2 a 0 pro Corinthians. Tem muita zoeira por aí, mas rapaziada, o que o Matheus Bidu tá jogando é impressionante. O Corinthians venceu de uma forma segura, o RB como todo ano começa bem, mas já vai ficar no meio da tabela daqui a pouco. O gol que abriu o placar já no segundo tempo foi de Gabriel Paulista, tendo ainda espaço pro Hugo Souza defender um pênalti e depois Matheus Bidu
clube do ampliou na Neoquímica Arena. Na narração, o povo só falando da festa de aniversário do Memphis. Parabéns pro Memphis. O Corinthians, que perdeu o clássico no fim de semana, volta vencendo um ano que, querendo ou não, teve um bom início, apesar das polêmicas das longas férias de José Martinez. E eu falei, o Corinthians perdeu o clássico, então vamos falar do time que venceu esse jogo. E também, mesmo que empatado contra os times, é o atual líder, porque o Verdão foi lá no Beira-Rio e meteu 3-1 no Internacional. O primeiro tempo começou estudado, mas aí quem resolveu aparecer foi o Gustavo Gomes. Bola parada, aquele roteiro clássico. Só que o Inter não deixou barato e empatou ainda antes do intervalo. Foi no 1-1 pro vestiário e aí a dupla Andreas Pereira e Marlon Freitas no segundo tempo mostraram que podem ser muito bons. Vitor Roque fez o segundo, mostrando oportunismo. O Inter sentiu que precisava mostrar reação diante da sua torcida dentro do Beira-Rio, só que teve uma falha individual do zagueiro Gabriel Mercado. Luigi rouba a bola e Andreas Pereira faz o terceiro e fecha o placar. O Palmeiras é aquelas, às vezes não encanta, mas sempre compete. E isso pode ser bom nesse início porque o Flamengo e o Cruzeiro começaram muito mal. Do lado do Inter, pode colocar ele na lista dos times que tem que abrir o olho pra parte de baixo, assim como o Santos, quanto o Vasco, como talvez o Galo, enfim. Tamo bem no começo, tá bem embolado, mas olhar pra essa zona do rebaixamento é bem engraçado, só a nata ali. A quarta rodada vai ter pela frente um bom Flamengo e Mirassol, um Cruzeiro e Corinthians também interessante, Palmeiras e Fluminense que deve ser um bom jogo e um duelo engraçado entre Vasco e Santos, Diniz contra Neymar e a revanche do 6-0 do ano passado. Vou manter a tradição das premiações da Taco Fute aqui, né, uma boa. Time da rodada como sempre dá pra dividir, desde São Paulo e Palmeiras que começaram bem, até o Fluminense que tá jogando o melhor futebol. Mas quero também destacar o Valente Remo que empatou em Minas. Jogador da rodada, vou sair do eixo de novo. Breno Lopes do Coxa que fez 2 gols na Chape. Andreas Pereira também tem que ser dito, um ótimo começo, mas tem que considerar também o Lúcio Acosta, né? Porque o gol que ele fez com certeza foi o mais bonito da rodada. Essa semana eu fiquei bastante na dúvida, então deixa a sua opinião nos comentários. Agora resta saber qual vai ser. Tite, Diniz e os treinadores que estão em crise vão se manter? Será que teremos times disparando e quem começou mal vai ter que correr atrás já? E claro, e muito importante, como o Neymar volta pro Brasileirão em 2026? Isso fica para os próximos vídeos, porque esse foi o resumo da rodada 3 do Brasileirão.